Legislatura, Câmara Municipal de Pocinhos, caso José Orlando de Brito, realizada a residência do vereador Pauliano Lameck. Compareceram os seguintes vereadores: Sóstenes Murilo, Mônica Pereira, Francisco de Assis Silva, Edson Luiz dos Santos, Joabson Costa Lucas, José Evandro da Silva Marinho. Não compareceram à sessão os vereadores Ramartins Chaves, Elde de Oliveira e Rosângela Galdino de Araújo Bonfim. Por motivo de doença não compareceu, mas apresentou atestado médico. Em nome de Deus, o senhor presidente Pauliano Lameck deu aberta a sessão e autorizou ao secretário a fazer a leitura da ata anterior, a qual foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida, foi realizada pelo secretário a leitura do projeto de número 005/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal, e não tendo a comissão permanente apresentando parecer do referido projeto, o vereador Sóstenes Murilo solicitou vista, tendo a mesa diretora concedido tal pedido. Em seguida, o senhor presidente fez ciente ao plenário o registro da mesa do atestado médico enviado pela vereadora Rosângela Galdino, com o prazo de 15 dias de afastamento a partir do dia 25/6/2014. Na oportunidade, o vereador Francisco de Assis disse ser coincidência que a colega sempre adoece em dia que tem sessão na Câmara e acha estranho que o atestado seja justamente no período de recesso da casa. Tendo o senhor presidente informado que a colega fez o correto na apresentação do atestado, porque a presente sessão já estava programada para o dia de hoje. Em defesa da colega, o vereador Sóstenes Murilo disse que a mesma agiu certo e, se o colega Assis entendeu que o atestado médico é ilegal, sugere que o vereador abra uma sindicância para averiguar se procede ou não tal documento. Em seguida, o vereador Robson Soares, no uso da palavra, solicitou que seja fornecida cópia da matéria com pauta aos vereadores para melhor esclarecimento dos atos nesta casa e reclamou sobre o não recebimento da convocação para a sessão extraordinária no último dia 20 de junho passado. Usando a palavra, o senhor presidente disse que realmente o colega não foi informado da convocação acima, como os vereadores Joabson e Rosângela e José Evandro, e que tal lapso foi justificado na ata anterior. Disse ainda que sobre o edil não foi cientizado por motivo do funcionário não ter conseguido localizá-lo. E quanto ao fornecimento de cheques do projeto aos vereadores, o presidente disse que tal procedimento foi feito na sessão anterior, que o colega não recebeu em virtude de sua ausência, mas irá providenciar. Usando a palavra, o vereador Edson Luiz confirmou o recebimento da cópia de matéria na sessão anterior. Voltando com a palavra, o vereador Francisco de Assis disse que só ficou sabendo da reunião por meio de uma das funcionárias da casa, mas que não recebeu convocação. Mediante a reclamação, o senhor presidente pediu desculpa pelo ocorrido e prometeu não acontecer mais tal irresponsabilidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos para uma nova sessão extraordinária para o próximo dia 8 de julho do corrente, às 19h30, e deu por encerrada a sessão, que, para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, deverá ser assinada pela mesa diretora. Observando o projeto de lei número 005/2014, acima citado, dispõe sobre o quadro de cargos públicos efetivos do município e altera a estrutura existente, cria novos cargos e autoriza a realização de concurso público para provimento, objeto e dá outras providências. Pocinhos, 1º de julho de 2014. Está em discussão a leitura da ata. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se posicione. Então, foi aprovada por todos os presentes. Como eu estava dizendo, vai ser lido a emenda, a emenda do vereador. Antes de ser lido a emenda, a gente podia até já fazer, abrir a discussão para os demais vereadores que queira dizer seus questionamentos em relação a... então, por exemplo, tudo bem. Emenda modificativa. O vereador que se subscreve com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do regimento, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei número 005, de 16 de junho de 2014. Modifica a redação do artigo 1º no seu quadro 3º do projeto de lei em epígrafe, o qual passa a vigorar nestes termos: motorista, 12 vagas, 40 horas, nível fundamental incompleto, categoria CND, curso de transporte de emergência e transporte escolar. Motorista, 6 vagas,
vagas, 40 horas de trabalho, nível fundamental incompleto, com a CNH B e C. Justificativo. Sabemos da demanda de motorista no nosso município, quanto do projeto do Executivo só iria beneficiar a categoria D, ficando as demais categorias impedidas de participar do concurso. Sóstenes Murilo Melo de Oliveira, vereador. Só as vagas. Na outra vaga é fundamental. Fundamental incompleto, mesmo jeito. A gente não pode aprovar, não. Não, olha. Vai para a comissão. Não, o que pode é o que os senhores puder ainda... Senhor presidente, acho que a partir de agora, quando ele colocou a emenda, não tem discussão mais, é só colocar no parecer e depois Não, discutir. mas olhe bem, por exemplo, eu tenho aqui um monte de observação a fazer e vou fazer minha emenda também, dependendo do que nós aqui entendemos. Não, a emenda só. Então é coloca a emenda para mandar lá e depois... Entendeu? Eu vou fazer a emenda também. Entendeu como é? E qualquer um dos senhores também pode fazer. Então a discussão está aberta. A emenda do vereador é que só vai ser discutida depois que a comissão dá seu parecer. Entretanto, como é um assunto tão pertinente, a gente pode aqui, não tem resta dúvida, também dar um parecer a respeito. Olhe bem, nós estamos aqui, vereador Assis, nós estamos aqui com um impasse. Por exemplo, não é que eu queira aumentar a vaga, eu queria esclarecimento. Por exemplo, no caso de Sóstenes, é aumentar a vaga. Olhe bem, por exemplo, eu comecei a olhar o que foi informado no Sagres de vagas de contratos. Aí vocês podem me dizer assim, realmente o vereador não pode criar despesa. No caso do vereador Sóstenes, eu não entendo, e no meu caso, que nós estamos criando despesa. Por quê? Porque no Sagres é informado, por exemplo, que tem 76 professores A1. Professores A1, vereadores, é aqueles professores que dão aula do ensino maternal, que é o ensino infantil, até o fundamental 1 do 5º ano, ou seja, as séries iniciais. E a prefeitura tem contratado, nesse último mês, 76 professores para essa demanda. E o concurso só aparece 33. Ou seja, é isso que eu quero entender. Eu quero entender porque é que a prefeitura está precisando, tem esse monte de contratos, por exemplo, nesse exemplo, mas aqui eu vou lhe dizer outros. Então, o que é que eu gostaria que essa casa fizesse? Perguntasse ao secretário de administração o porquê que as vagas estão pela metade. Ou seja, nós estamos oferecendo um concurso pela metade do que é hoje necessário para que a administração aconteça, uma vez que o Sagres já diz que tem 76 contratados. Deu para entender mais ou menos os meus questionamentos? Senhor presidente, não necessariamente, eu acho que em toda a prefeitura e governo do estado, não necessariamente é obrigatório ou necessário fazer um concurso com todas as vagas. Até porque o concurso ele pode ser feito e pode ser feito um outro daqui a um ano, se quiser. Até que você pode fazer uma outra lei revogando o anterior. Veja só, no caso do vereador Sóstenes, ele está colocando uma emenda que tem 12 vagas e ele está acrescentando mais 6 vagas. Então, isso é um caso. Nesse seu caso, não necessariamente ele pode fazer nesse concurso todas as vagas. Não, tudo bem. Se fizer outra lei, projeto de lei, daqui para frente, daqui 1 ano, 2 anos, revogando o anterior... Eu quero entender, vereador, por que é que as vagas são pela metade. Eu vou lhe dar outro exemplo. Por exemplo, claro, não todas. Realmente não são todas. Por exemplo, nós temos aqui técnico de enfermagem. São 16 contratados, técnico de enfermagem. E no concurso só aparecem 9 vagas. Por exemplo, o enfermeiro superior. São 13 contratos, mas no concurso só aparece 8 vagas. Por exemplo, enfermeiro do PSF. Eu também não vi vaga para gari, por exemplo. Para vigia, não tem. Não tem no projeto. Para vigia não tem. Então, como é que nós vamos votar aqui um projeto que tem algumas sequelas, lacunas ainda em aberto, que a gente aqui não entende? Por exemplo, uma cidade como a nossa, as escolas da zona rural, por exemplo,
Todas as escolas das audiências que a gente foi reclamavam que tem computador, não é instalado nas escolas da zona rural e da zona urbana algumas, porque não tem vigia. Mas o concurso não aparece nenhuma vaga para vigia. Para não confundir os senhores, tem vaga para guarda municipal, que inclusive não pode ter. Olha bem que confusão. Porque a guarda municipal, a lei que essa casa aprovou em 2011, vereador Sócio, não é isso? 2011, foi uma lei inconstitucional, ou seja, não se pode fazer concurso para a guarda municipal porque não tem lei que cria a guarda municipal, porque a que tinha foi anulada, foi inconstitucional. Não foi assim, vereador Sócio? Foi considerada pelo Ministério Público, depois daquele acontecido com o Ricardo Afonso, não foi isso? E o Ministério Público considerou que a lei era inconstitucional, ou seja, nós não podemos abrir vagas para a Guarda Municipal se não tem a lei que cria a Guarda Municipal. Então, são coisas como essa. Exemplo, por exemplo, o Gari, só tem 6 vagas para Gari. Eu questiono, realmente, porque é muito pouco. Porteiro só tem 5 vagas para porteiro. Operador de máquinas pesadas tem contrato e não tem concurso. Não tem vagas para isso. E a gente está aí com todas essas máquinas do PAC. Quer dizer, quem vai dirigir essas máquinas são sempre pessoas contratadas. Então, eu podia dizer tantos outros questionamentos que aqui eu notei. Entendeu? Senhor presidente, essa categoria D, a pessoa pode dirigir máquina, ela já está dizendo que você pode ir de um carro pequeno mas é porque... até uma PC, que é a maior máquina que existe. Pronto, eu já não sabia disso. Eu pensei, porque no Tribunal de Contas... Agora, essa questão, se o prefeito mandou essa quantidade de vaga, porque por mim eu queria que ela abrisse vaga aí para 500 pessoas. Pelo menos ninguém ia ver ninguém pedindo emprego aí na rua. Agora, e vai pagar como? O dinheiro que vem dá para pagar? Não já tem os contratos? Sim. Mas esse entendimento que eu não estou entendendo. Se a despesa já existe. Tudo bem. Se as vagas que o prefeito está pedindo é essa, ele tem um direito de contratar. Operador de máquina tem 3 vagas no concurso. Entendeu? Tem. Eu acho que o Poder Executivo, ele tem um limite de contratar algumas pessoas. É uma categoria D, mas é fora... É diferente, né? Tem um curso de máquinas pesadas. Tem que ter um curso que, inclusive, alguns deles já fizeram. Olha, me perdoe, eu não tinha visto. Porque são tantos que eu passei batido nesse. É em que item, Sóstenes? Sóstenes, é em que item? Por exemplo, vereadora, vamos lá. Eu também ia questionar isso, mas... Boa noite a todos aqui presentes. Senhor presidente, essa questão de professor, teve vaga aqui para abrir vagas, 3, 4 pessoas abriu uma vaga para fazer a prova seletiva, não foi isso? Aí, isso, porque estava precisando no município. Aí só tem aqui uma vaga. São vários professores. Vários professores. Porque eu estou sem meu projeto aqui. Zona rural, por exemplo, Nazaré são todos, um exemplo, Nazaré. Todos funcionários lá, que ensinam lá, todos são contratados, porque nenhum são efetivos. É justamente isso que eu estava dizendo, aí tem uma vaga. Aí aqui na cidade, não tem umas coisas aqui que eu estava olhando, não tem nenhuma vaga para a cidade. Entendeu? É isso que eu estava dizendo, vereadora. Quer dizer que o colégio não está precisando de nenhum professor? É isso que eu estou... justamente antes da senhora chegar, eu estava discutindo isso aqui com o presidente, é o seguinte, não necessariamente, se existir 100 vagas, não necessariamente tem que chamar as 100 vagas. Esse concurso ele pode ser feito, e no próximo ano pode ser feito um outro concurso. Chamando aqueles professores que estavam necessitando, já estando colocando no espaço, colocando na vaga, pode fazer outro concurso, inclusive só para o magistério, se quiser. Mas não sai caro para o município? Não, é tanto que a empresa que é contratada, o que ela recebe é através das inscrições. Certo. Não tem nenhum ônus, nenhum custo a mais para a prefeitura. Então, assim, se existir 10 vagas para professores, e chamar as 10 e preencher e precisar de mais 30 mais na frente, aí, quando fizer o projeto, revoga-se as leis, ao contrário, a lei anterior. Porque, pelo que a gente não necessariamente, aqui, é tanto que ela pode ser feita por 2 anos. Resolver, né? Não, até porque tem a porcentagem da folha de pagamento, que se eu não me engano é 64%. Não pode ultrapassar isso aí. Se ultrapassar... Com 6 da Câmara, no total, então, se ele fizer esse concurso e ultrapassar os 64%, ele não pode nem chamar. Então, assim, quando for aumentando a arrecadação da prefeitura, de fundo de participação do município, aí vai aumentando, claro... Mas, colega,
Você sabe que já tem uma ação do Ministério Público, inclusive, na época, o prefeito Cláudio Chaves recorreu, e depois que ele recorreu, foi aberto esse precedente para que fosse feito Simplificado. a Seleção seletiva. É. E justamente por causa disso, por causa das contratações. Então, nesse caso, se não for preenchido dessas vagas, que está dentro dos Sagres aí, se não for preenchido dessas vagas, embora que não chame, mas tem que, segundo o Ministério Público da vez que a gente foi conversar com ele, embora que não chame, mas que seja feito as vagas que estão prestando. Por exemplo, professor aí, que no Sagres tem 76, aí tem 32. Tem que ser aberta aquelas vagas que está precisando. Agora, embora que não chame, mas pelo menos o prefeito vai ficar legalizado, vai ficar cobertado. Veja só. Porque mesmo assim, se fizer esse concurso e o prefeito continuar contratando, ele está cometendo o mesmo crime. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo, vereador, caro vereador Sócio. O estado da Paraíba hoje, como vários estados, tem um déficit grande em polícia militar. Hoje a polícia precisava de, acho que muito mais de 2.500, muito mais do que 2.500 soldados. Certo. Não necessariamente ele tem que contratar 2.500. É tanto que fez o concurso agora, eu acho que chamou 500 vagas, acho que 600. Então, assim, é irresponsável a gente pensar ou querer que chamasse os 2.000 pessoas agora, ou não, fizesse. Ele abre aquele número de vagas e fica lá esperando e colocando. Mas justamente, cara, colega, é isso que eu estou dizendo. Pronto. O Estado hoje, ele não está sendo penalizado porque tem a demanda, está faltando policial. Mas, mesmo assim, não contratou policiais. E aqui, o que a gente está vendo é, pronto, que está faltando, tem professor, só 32 vagas, e estão contratando, e tem 76 contratadas. Aí o crime está aí, está entendendo? Olhe bem. Agora, senhor presidente e nobres colegas vereadores, se fizer o concurso, aí as pessoas que forem classificadas, eles vão ficar com o poder de, se a prefeitura contratar uma pessoa para aquela vaga, ele entra na justiça e o prefeito é obrigado a demitir e contratar o concursado. Mas é correto. Isso com certeza, está certo. Eu acho que é assim. É por isso que eu estou entendendo que não veio a total, o déficit de vaga, a quantidade de vaga por causa disso. Eu acho que o senhor sabe que o menino de Ricardo Afonso tinha feito o concurso, e eu não lembro se foi Adriano ou foi Arthur, que contratou um operador para o trator, e ele entrou na justiça e foi obrigado a demitir o menino que estava e botar o filho de Ricardo. Não foi mais ou menos assim, não foi? Foi. Mas aí, caro colega, só lhe interrompendo, é porque, por exemplo, lá eram 2 vagas para operador de máquina. Aí quem passou em primeiro foi o menino, e não foi mais chamado ninguém. E contratou um, por isso que ele entrou. Mas no caso aqui, por exemplo, são 32 vagas para professor? Olha, 32 vagas. Se passar, 32. vai passar 32. Então o prefeito, claro que ele vai chamar esses 32 que ele está precisando, porque tem um déficit aí de 70 e pouco. Porque ele tem contratado 76. Pelo menos as informações do Sagres. Olha bem, eu não estou, vereadores, eu gostaria só de pontuar isso, porque eu tenho certeza que lá na frente... Interrompendo o senhor, não, colega presidente. Por mim, eu queria que fizesse concurso para 300, 400 pessoas, que tem muita gente precisando de emprego. Agora, o que é preciso saber, se pode, se a prefeitura, se o município tem condições de pagar. O problema é esse. Olhe bem, por exemplo, a vereadora Mônica aqui está observando que o professor B1 é justamente o professor do 6º ao 9º ano. Esse só tem uma vaga para cada modalidade. Por exemplo, uma vaga para professor de português, uma vaga para professor de matemática, uma vaga para professor de história, uma vaga para professor de geografia, uma vaga para educador físico, que é professor de educação física. Quer dizer, e a gente sabe que tem muito mais do que isso de contratos. Inclusive, tem contratos para professor de espanhol. E não tem vaga aqui, nenhuma, por exemplo. A exemplo do que eu estava falando agora há pouco, que é a questão do vigia. Não tem vaga para vigia, mas tem vaga para o guarda municipal, que não pode ter enquanto não tiver a lei que regulariza a guarda municipal, a criação desse cargo. A lei pode ser feita depois. Não pode não.
Pode ser criada uma lei, senhor presidente. Pode não, pode, vereador Socha. Pode ser criada uma lei. A gente vai. Aqui está dizendo que a gente. Está criando um cargo aí. Veja só, eu vou dar mais um exemplo aqui. A gente, senhor presidente, nobres colegas, a gente não pode cometer aqui o equívoco, eu chamo um equívoco, de chamar, por exemplo, vereadora Mônica, por exemplo, 5 professores de português, 10 professores, um exemplo, hipoteticamente, 10 professores de inglês, 10 professores de matemática, 10 professores de geografia, de história, tal. Isso aí a gente está se comprometendo. Mas ninguém quer isso, não. Não, senhor presidente, eu não estou dizendo que a gente quer isso. Eu estou dizendo que a gente não pode cometer a irresponsabilidade. O senhor tem razão. E lá na frente, essas pessoas que passarem, elas vão estar cobrando a sua vaga. Se eu fizer um concurso desse aí e eu passar, daqui a 2 anos, que tem que ser chamado daqui a 2 anos, eu não for chamado e tiver mais 2 anos, no mínimo 2 anos e mais 2 anos, eu vou entrar na justiça, como muitos entraram há 2 anos atrás, ou 3 ou 4 anos atrás, e ganharam a vaga. Está entendendo? Então, assim, a gente não pode cometer. Eu acho que a gente deveria aqui aprovar esse projeto, respeitando as emendas dos colegas, que isso aí tem todo o direito, qualquer vereador, de colocar a emenda aqui. Agora, não podemos ser irresponsáveis. Isso, eu vou dizer por mim aqui, eu vou falar por mim, de querer meter funcionário na prefeitura, passar aí e depois a prefeitura está comprometida, justamente, se passar os 64%, não pode ser feito. Vereador. Mas, nobre colega, isso daí é relativo, porque do mesmo jeito que você está dizendo da preocupação da gente lá na frente, o povo cobrar da gente, sobre isso, do município e da gente também, que está aprovando, como você disse, se a gente foi irresponsável de aprovar vagas exorbitantes, mas na frente eles vão estar cobrando, do mesmo jeito a gente está sendo cobrado agora já. Pronto, os motoristas B e C, que não vão entrar nesse concurso, a gente já está sendo cobrado. Como eu já disse, vereador, a gente tem todo o direito de colocar emenda. Eu sou a favor. Aí do mesmo jeito vai ser nessas vagas de professores. Por exemplo, tem 32 vagas de professores aí. Aí os outros professores também, que depois vão fazer o concurso, e que vão se inscrever 100 ou 200 e não passaram, o prefeito tinha 76 contratados, você só aceitaram 32. Você sabe que pode ser feito um concurso depois do magistério. Sei. Se quiser ser feito só para a educação, pode. Está entendendo? Então, assim, se as vagas lá na frente for necessária, vamos fazer só do magistério. Não, essa discussão que eu estou tendo é só para o povo ver e o povo entender que a gente está preocupado também com esses detalhes. Agora, por mim eu já aprovar. Eu só fiquei assim, nosso colega Assis, que é ali da bancada, eu só fiquei assim, constrangido de discriminar uma classe de motorista. Para mim, no concurso, a única coisa que para mim até agora que está coisando é isso mesmo. Presidente, tem quantas vagas aí para a Guarda Municipal? Parece que são 12. 12. Por que não divide? Por que não pode botar para vigia? Então, mas teria que ser outra modalidade, hein? Eu acho que a gente pode fazer uma emenda aqui. É uma discussão amistosa, na verdade. Mas não, por quê? Presidente. Tem que... Porque está menos do que o que tem, muito menos assim, né? Essa informação só quer botar o secretário de administração. Então a gente está discutindo. Senhor presidente, mas a importância da discussão só para a gente sair daqui sabendo, né? O que está vendo. Então, por exemplo, o que é que vocês vamos fazer o seguinte. O que eu sugeria, eu retirava até a emenda. E vamos trazer o secretário. Se o secretário chegasse aqui e dissesse, explicar. deixa jeito, não. Convencer a gente. Convencer você e dizer, deixa jeito. Não, a gente vai botar. Isso é um equívoco da gente. Pronto. E resolvia de uma paulada só. Senhor presidente, hoje é quarta. Né? Não precisa perder vista. Não, peraí. Eu não estou entrando com a emenda, aí não vai para coisa, aí ele vai convidar o secretário vem dar justificativa, se ele convencer a gente, eu retiro. Agora que o secretário pudesse vir pelo menos até sexta-feira. Porque senão vai atrasar, né? O nosso entender aqui é a gente agilizar e sair. Vamos fazer o seguinte, convoca ele para terça-feira, que ele tem um tempo todinho de estudar. Senhor presidente,
para a gente ficar mais seguro, faça um requerimento e coloque em votação, assinado por todos os vereadores, convocando o secretário. Não, mas assim, é porque hoje não pode. Porque nós estamos de recesso. Mas essa casa aqui, o plenário, a gente pode convocar. Os senhores não já estão... Convoca ele, que é a obrigação dele vir, convoca ele, pronto, faz uma convocação. Agora vamos marcar só a data quando? Sexta ou terça? Eu acho que se for muito ligeiro assim, ele não vai ter. Agora é bom para terça-feira, porque vai ter tempo que a gente quer, né? De repente ele não tem. Não é verdade? Não é verdade? Senhor presidente, essa reunião não podia ser até no horário sem ser à noite, só a gente, sem ser uma sessão, a gente conversar com ele. Não, é importante que o povo acompanhe. A gente não tem nada para esconder não, aqui. Tudo bem, não. É até para já, não é para esconder. Não, então é uma sessão normalmente. Porque vai ter outra sessão e a gente está extraordinária, tem que pedir, tem que fazer outro pedido, né? Não. Ele não vem terça. Vamos eleger para terça, é isso? Terça-feira. Podia convocar o secretário. Quando a gente vai fazer o orçamento, não tem uma reunião interna dos vereadores? É escondido? Não é, porque aquilo ali é um projeto que é para os vereadores. E a gente não podia conversar com o secretário e os vereadores. A gente pode fazer isso mesmo, antes da sessão a gente conversa com ele ali e ele vai coisar e a gente traz para cá o debate. O presidente Milhão, não tem nada que esconder, não. É porque eu acho que os atos aqui é público. É assim, então eu acho que ele tem que dar uma satisfação aqui pro povo, pra gente. Qual é a diferença, vereador? Que ele fale aqui na tribuna e fale lá dentro. Me diga qual é a diferença. Não tem diferença. Então. A gente não pode divulgar, não. Agora, se a gente se reunisse, por exemplo, o senhor Sócio... Os vereadores tudinho. Os vereadores que quisessem vir. Senhor secretário, vamos sentar aqui. Vamos ver se tem condição de aumentar. Olha, veja só, eu vou dizer, aumentando a discussão, vereador Assis, só para a gente... Eu acho, um dos motivos de não poder a gente aumentar vagas assim, é a questão do orçamento. Eu acho que o orçamento foi colocado em cima dessa grade. Mas vamos ver a justificativa dele? Não, tudo bem, eu estou dando aqui mais um exemplo, porque se a gente aumentar aqui, um exemplo, só um minutinho, vereador, se a gente aumentar aqui, por exemplo, mais 30 mil, um exemplo, mensal, no ano o orçamento vai quase 400 Pronto, aí justamente é isso, ele vem preparado com tudo isso, se ele acha que é por causa do orçamento, ele já vem com o orçamento em mão, já vem... Tem que estar na lei, na LOA, tem que estar na LOA anual, né? Então está encerrada a sessão de hoje até terça-feira.